Graças e paz a todos, amém? Com muita alegria que eu recebi aí o convite do pastor Everton, um homem de Deus, um homem que a gente tem prazer em estar perto, porque é uma referência para todos nós, tenho certeza, não só para vocês, mas para essa cidade e para todos aqueles que têm a oportunidade de passar pela sua vida. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui num dia tão especial para você e para toda a igreja. Então eu louvo ao Senhor, trago um abraço da pastora Leia, estou aqui com a minha digníssima esposa, pastora Carla, e tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós. E tenho certeza que o Espírito dele já preparou o teu coração para receber. Porque se foi Deus que me deu, e se foi Deus que me chamou, Deus também te preparou para ouvir aquilo que Ele tem nessa noite. O culto é de ação de graça, como eu gosto muito de falar, mas o maná é para todo mundo. O culto é de ação de graça pela vida do pastor Everton, mas a palavra é para nós que estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Você veio ouvir o Senhor? Glória a Deus por isso, porque até eu entrar por aquelas portas, eu estava ali perguntando ao Senhor, Senhor, é isso que o Senhor quer falar? Aí no primeiro louvor, Deus trouxe um refrigério ao meu coração. Por quê? Porque falar do Senhor e falar a palavra dele, que na realidade Ele quer ministrar, não é algo que é para nós, vamos dizer assim, que a gente escolhe aqui, eu vou pregar isso aqui. Não, eu nunca escolho o que eu vou pregar. Se Deus não testificar no meu coração e Deus não queimar no meu coração, eu vou te falar, eu fico até o momento do culto ali esperando aquilo que Deus vai fazer. Mas glória a Deus que Deus ao chegar testificou e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para nos abençoar nesta noite. Amém? Abra comigo no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, no capítulo 1, no versículo 1. Aleluias. Que bom, que presença gostosa do Espírito de Deus está aqui, meu. Eu testifico aquilo que já foi ministrado, aquilo que já foi falado, por quê? Porque o coração está fervendo de vontade de ver milagres. Meu coração está fervendo de desejo de ver você sair daqui nessa noite de fato abençoado. Esse é o desejo do meu coração e tenho certeza que foi o desejo do coração do pastor Everton nesse dia. Porque o pastor é assim, o desejo dele é ver ovelhas transformadas, não tem jeito. O texto diz assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar mais um pouquinho? Só até aí. Não anulando aquilo que já foi feito, mas eu quero orar mais um pouco com você. Pai, aqui estamos, Senhor, diante desta palavra. Palavra essa viva e eficaz, que, Pai, divide a junta da medula, a alma do Espírito. Palavra que quando é enviada, ela nunca volta vazia. Ela produz, Pai, o resultado, o efeito para qual está sendo enviada. E nesta noite a Tua palavra foi lançada, foi enviada. E que ela produza o resultado no coração daqueles que estão aqui. Oh, Pai, para ouvir a Tua voz e obedecer, porque de fato precisamos ouvir, mas também precisamos obedecer. Porque a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que Teu Espírito abra o nosso coração para ouvir aquilo, Deus, que o Senhor tem para ministrar. E Deus, possamos nessa noite sair daqui para viver de fato aquilo, Deus, que o Senhor tem nos chamado para viver. Uma vida, Deus, que de fato vai honrar e glorificar o Teu santo nome. Pai, eu me coloco na dispensação do Senhor. Importa que eu diminua, mas cresça em mim o Teu Espírito, e o Senhor fale com essa igreja, e o Senhor ministre o coração dos Teus filhos que aqui veio ouvir, não o pastor César, veio ouvir a voz de Deus, e que a minha boca, Pai, seja a voz de Deus neste lugar. Assim eu oro, colocando, Deus, em Tuas mãos, Pai, a minha vida e a vida da igreja, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluias. Quando pastor Everton me convidou, Deus, naquela noite que eu estava orando, já pedindo ao Senhor, Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. E de fato Deus trouxe ao meu coração esse texto e eu fiquei com ele a semana inteira. Coisa boa é quando Deus fala com a gente. E coisa boa é quando a gente obedece à voz do Senhor.
Porque uma coisa é fato na nossa vida, nós precisamos entender que quando Deus fala, nós precisamos estar atento ao que Ele está falando. Por quê? Porque se Deus está falando, Deus está requerendo de você algo. Deus está requerendo de você um posicionamento. Deus está querendo também tratar, porque a palavra, antes de cortar na igreja, ela corta primeiro no pregador. Então aquela palavra que Deus me deu naquela semana, naquela noite, ela começou a gerar em mim, oh Deus, um desejo muito profundo de melhorar, de crescer, de fazer mais para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos assim, meu amado, quando nós estamos no Senhor, estamos sendo trabalhados. É um vaso que está sendo moldado, um vaso que está sendo transformado, um vaso que está sendo melhorado. Por quê? Porque Deus está trabalhando nesse vaso. Esse vaso precisa a cada dia estar melhor, a cada dia esse vaso precisa estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem. E um vaso que não se deixa ser moldado, um vaso que não se entrega, um vaso que não ouve a voz do Senhor, ele não vai experimentar da glória, do poder, da unção, da graça e do favor do Senhor. Então eu te convido nessa noite a ouvir a voz do Senhor, mas obedecer aquilo que Ele está direcionando. Porque Deus estava aqui, nesse momento, dando a Jonas uma missão que Jonas iria de fato ouvir aquela voz, ouvir aquela missão, e o seu coração iria se fechar. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai nos ministrar, tem coisas que Deus vai falar ao nosso coração, que nós de fato não vamos querer fazer. Por quê? Porque vai doer. Porque vai contra aquilo que o nosso coração está desejoso em fazer, vai contra aquilo que o nosso coração está preparado para fazer. Porque muitas vezes Deus vai te dar algumas missões, e as missões que Deus vai te dar para fazer vai confrontar algo que está dentro do teu coração, algo que precisa ser transformado até mesmo dentro de um profeta. Aleluias! Porque nós estamos falando da voz do Senhor para um profeta. E esse profeta vai receber a voz de Deus. A palavra diz que ele ouve, e ele até se levanta. É interessante, porque muitas vezes nós estamos como Jonas. Nós até ouvimos, e nós até levantamos, mas que rumo vamos tomar a partir daquilo que Deus falou? Que direção vamos seguir a partir daquilo que Deus está direcionando? Para onde vamos? Deus está te direcionando para um caminho. Esse caminho talvez ele é espinhoso, ele é árduo, ele é difícil, mas ele tem graça, ele tem favor de Deus, ele tem providência do céu. Aí depende da nossa escolha. Eu quero ir no caminho espinhoso, que tem providência, que tem livramento, que tem graça, ou eu quero seguir o meu destino, ou eu quero seguir a minha missão, eu quero andar na minha vontade. Enquanto já foi falado, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando está tudo bem, ou quando o vento sopra, quando a tempestade vem, a vontade dele muda, ou ela permanece? Ela permanece. Independente daquilo que nós estamos vivendo, a palavra dele vai continuar boa, agradável e perfeita. Ela não vai ter sombra de variação, ela não muda. Deus não muda, meu amado. Deus não acorda mal-humorado um dia e fala assim: hoje eu não estou a fim de fazer nada. Deus não tem problema com mau humor. Deus não tem problemas com milindres de pessoas que às vezes falam assim: estou chateado. Deus não se chateia. Nós sim. Nós nos chateamos, nós nos rebelamos. O profeta vai receber uma missão. A palavra diz que ele ouve. No versículo 2 a palavra diz assim: levanta e vai. A ordem era para ele levantar e ir para onde? Para Nínive. A palavra diz que no versículo 3, e Jonas se levantou para fugir. Interessante. Algo que me chamou muita atenção nesse texto: para que Jonas se levantou? Para fugir? Dá para fugir de Deus? Jonas era um profeta de Deus, ele conhecia o Senhor. Será que é possível fugir do Senhor? É impossível. Mas a palavra diz que ele até se levanta. E eu creio que a princípio ele se levantou até com desejo de fazer, pastor, a vontade de Deus. Eu creio que naquele momento que ele ouve a voz de Deus, ele se levanta. Mas ao se levantar e começar a caminhar, ele começou a ver para onde ele estava indo. Ele estava indo para um lugar que ele não desejava ir. Ele estava indo abençoar um povo que maltratou o seu povo, um povo que feriu o seu povo.
Então Jonas de fato estava com o coração fechado para aquilo que Deus estava comissionando ele a fazer. Ele se levanta e foge. Ele foge diante da face do Senhor. Eu te pergunto nessa noite, será que nós não temos fugido daquilo que Deus tem nos chamado para fazer? Porque eu entendo algo nesta noite: quando eu estou fugindo do propósito de Deus, quando eu estou fugindo da vontade de Deus, eu estou atraindo para a minha vida lutas, tempestades, dificuldades. Talvez nós estamos vivendo algumas lutas, alguns ventos contrários, porque estamos fugindo daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Jonas se levanta e começa então a sua caminhada em direção a outro lugar. Preste atenção, a palavra diz que ele se levanta, ele coloca no seu coração o desejo de ir fazer, mas de repente aquele desejo muda. A palavra diz que ele desce. No versículo que estamos lendo, capítulo 1, versículo 3, ele vai para Tarsis. Perdi o óculos, deu uma fugida aqui, eu estou com um óculos diferente, ele embaraçou minha vista. Ele fala assim: fugiu diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Preste atenção, um homem que se levanta, um homem que ouviu a voz de Deus, de repente ele está na direção contrária, de repente ele está pagando para ir na direção contrária. Ele está gastando até mesmo um dinheiro para ir numa direção que Deus não estava enviando. Tem gente pagando para ir na contramão de Deus. Que loucura! Tem gente pagando para sacrificar aquilo que Deus não mandou sacrificar. Oh, aleluias. Tem gente pagando para sofrer no meio do caminho. Tem gente pagando para viver tempestades no meio do caminho. Eu te pergunto, você está de fato andando segundo a vontade de Deus, ou você está pagando para ir na direção contrária? Porque quando eu me levanto para ir na direção contrária, eu estou de fato não só perdendo aquilo que Deus está me dando, eu estou perdendo a direção da minha vida, eu estou trazendo para a minha vida lutas que não deveriam estar passando. Tem gente passando por luta que não deveria estar vivendo. E pior, pagando para sofrer luta, pagando para viver luta. Que loucura, meu Deus. A palavra diz que ele então paga e ele desce. Mas no versículo 4 nós vamos entender que não dá para fugir de Deus, não dá para fugir do chamado de Deus. Se de fato somos de Deus, uma hora nós vamos ter que voltar para o centro da sua vontade. Nós vamos ter que entender que não dá para se esconder daquele que nos chamou. Deixa eu te abrir um parênteses nessa noite. Para de se esconder de Deus. Para de fugir da vontade dele para a tua vida. Para de fugir do propósito dele para a tua vida. Para de achar que você não pode. Tem muita gente dentro da casa do Senhor e fica se escondendo porque fica assim: ah, não dá, o pastor não me enxerga, ah, eles não me dão oportunidade. Deixa eu te falar, o tempo de Deus quando chega, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Não vai ser eu, não vai ser os pastores dessa igreja que vai impedir Deus de te usar. Porque a palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Alguém pode impedir o agir de Deus? Não, o que impede o agir de Deus somos eu e você. Quando nós nos escondemos, quando nós na verdade deveríamos estar nos apresentando, colocando na brecha, intercedendo, orando, estamos fugindo, escondendo. E muitas vezes nos vitimando, nos fazendo de vítimas. Ah, sou muito pequeno. Não sei nem falar direito. Deus não está preocupado se você é pequeno, se você não fala direito. Ele está preocupado se você pode ouvir e obedecer. Porque a palavra diz que Ele capacita aqueles que Ele chama, não é assim que nós ouvimos sempre? Se Ele capacita, por que eu fico dando desculpa para Ele? Deus estava falando para Jonas: Jonas, eu vou te capacitar e lá onde você acha que não pode ir. Aleluias. O problema é que nós achamos que não podemos fazer aquilo que está diante dos nossos olhos, porque aquilo que está proposto diante dos nossos olhos é muito difícil. Porque fato é, perdoar não é fácil. Perdoar quem te feriu não é fácil. Perdoar quem te machucou não é fácil.
Aleluias. Mas a graça que vem do Senhor, é essa graça que foi ministrada, que se renova todos os dias, ela nos faz ter condição de perdoar, de amar, até mesmo quem nos ofendeu. Oh, aleluias, aleluias. O versículo 4 diz assim, oh glórias, Deus santo. O versículo 4 diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Oh, aleluias. Pessoas na direção contrária trazem tempestade para a vida daqueles que estão à sua volta. Deixa eu ministrar algo no teu coração. Talvez a sua casa está passando por ventos, tempestade, e o problema, de fato, é que você está orando para Deus tirar a tempestade, mas a tempestade que está soprando lá, muitas vezes você está até repreendendo. Deus, eu repreendo essa tempestade, e Deus está falando com você nessa noite. Esse vento que está soprando, não tem você autoridade para pará-lo, porque ele vem da parte do Senhor. Como posso eu repreender algo que Deus está enviando para a minha vida? Aquilo que Deus estava enviando nesse momento para o processo da vida de Jonas, iria transformar de fato a vida dele, iria colocar ele no lugar correto, no lugar aonde Deus queria. Deixa eu te falar algo, muitos ventos que estão soprando na nossa vida é para nos ajustar, é para nos colocar aonde Deus quer. E talvez você está insistindo em pagar para ir fugir de Deus, e o vento está soprando, a sua casa está sofrendo, o teu ministério está sofrendo, os teus que estão à tua volta estão sofrendo, e você está insistindo em fugir. Aleluias. A palavra diz que o vento começou a soprar, e o vento que soprava era da parte de Deus, meu amado. Aleluias. No versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Preste atenção nisso. A palavra diz que esses marinheiros que não conheciam o Senhor, esses homens que não temiam o Senhor, começaram a clamar, começaram a buscar os seus deuses, começaram ali um desespero naquela embarcação. E a palavra diz que eles começaram a jogar fora suas fazendas, suas colheitas. Talvez alguns ali estavam jogando tudo que tinha fora naquele lugar, sem mais expectativa de alcançar aquilo, sem mais oportunidade, estava lançando no mar, nunca mais iria ver aquilo que estava jogando fora. O desespero bateu tão forte naquela embarcação, que eles estavam colocando fora tudo aquilo que estava talvez naquele momento causando peso naquela embarcação, talvez alguns tesouros, talvez alimentos, queriam suprir a necessidade deles na embarcação, e eles estavam lançando ao mar, por conta de um profeta desobediente. Pessoas estavam sacrificando as suas fazendas. Você está entendendo o que Deus está falando? Por conta muitas vezes da nossa desobediência, estamos sacrificando talvez não só a nossa vida, mas a fazenda de pessoas que estão à nossa volta, riquezas talvez, bens materiais talvez até mesmo a saúde de pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo por conta de desobediência de homens e de mulheres de Deus que deveriam estar ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Fecha a porta aí, talvez alguns vai querer fugir ainda hoje. Brincadeira. Mas você faz assim: o que eu vim fazer nesse culto de ação de graça? Você veio ser restaurado, você veio ser ajustado pelo Senhor. Aleluia. Você veio de fato entender que o vento pode parar ainda hoje. Basta simplesmente que eu me levante novamente e que eu tome a direção certa. Oh, meu Deus. Aleluia. Porque tudo que Deus quer quando Ele está tratando comigo e com você não é de fato castigar. Não, Ele não quer ver você sofrendo. Não, Ele quer ver você na direção certa. Porque sofrimento vai ser se eu andar no caminho contrário. Sofrimento vai ser, meu amado, se eu chegar no fim da minha caminhada e ver que eu caminhei errado o tempo todo, e Deus tentando o tempo todo me orientar, está errado. O caminho não é esse. Aleluias. Aleluias. Jonas sacrificava a embarcação, Jonas sacrificava
as pessoas que estavam à sua volta. Jonas sacrificava as fazendas. Jonas estava trazendo de fato naquele barco, um peso. E o peso era o próprio profeta. A palavra diz que eles, então no versículo que estamos lendo, capítulo 5, eles julgavam as suas fazendas para aliviar do seu peso. A palavra diz que Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, oh meu Deus, e se deitou e dormia um sono profundo. Como alguém pode dormir um sono profundo no meio de uma tempestade? Eu vou te ensinar como pode. É só estar na direção errada. É só estar na contramão da história. Consegue dormir no meio de uma embarcação com vento contrário. Consegue dormir no meio de uma embarcação que está ponto a se naufragar. A palavra diz que ele desce aos lugares mais fundos. Ele vai para o porão. Eu quero ministrar algo na tua vida nessa noite. Quando eu penso em porão, eu penso em lugares sujos. Quando eu penso em porão, principalmente na nossa cidade, pessoas que têm porão é lugar que você guarda coisas que não vai usar mais, coisas que estão lá paradas. Quando eu penso em porão, eu penso em barata, penso em rato, eu penso em sujeira. Pensa só, esse homem está dormindo no momento da tempestade, no meio de um lugar que estava talvez cercado de baratas, talvez cercado de ratos, talvez cercado de coisas imundas, e ele estava tranquilo, dormindo um sono profundo. Talvez nessa noite Deus está ministrando o meu coração, o teu coração, que é noite de despertar e sair desse porão, porque porão não foi feito para crente, porão não foi feito para homem e mulher de Deus. Deus quer ministrar o teu coração. O lugar de Jonas não era no porão, era em cima da embarcação, era lá em cima clamando ao Deus que ele conhecia, que podia cessar aquela tempestade. Mas a palavra diz que ele estava dormindo. Talvez você entrou aqui e está num sono profundo. Que sono profundo é esse, pastor? Talvez um sono profundo do seu chamado, da sua missão, da vontade de Deus para a tua vida. Talvez é noite de você despertar, acordar e voltar para onde você sabe que Deus está te chamando. Voltar talvez para o louvor, voltar talvez para o grupo de evangelismo, talvez voltar para ajudar os jovens, as crianças. Não sei aonde está o teu sono. Eu sei que Deus veio te despertar nessa noite para a vontade dEle, para a obra dEle. Nós não estamos na casa do Senhor para lustrar bancos, para dormir sonos profundos. Nós estamos aqui para trabalhar, para de fato ser um instrumento que vai honrar e glorificar o Senhor. Não pode estar dormindo no momento da tempestade, no momento que a igreja está lá batalhando, construindo algo. Tem pessoas dormindo, tem pessoas ainda achando que doido, tolo. Tem um monte de gente doida, um sol quente, estão lá trabalhando. Doido é quem está dormindo. Doido é quem não está compreendendo o chamado de Deus. Doido é quem não está enxergando a obra. Por quê? Porque vão lá na frente entender o que Deus está fazendo, vai glorificar o nome dEle. Lembra de Neemias? Para a obra, Neemias. Sanbalate e Tobias o tempo todo tentando minar Neemias, tentando parar Neemias. Neemias fala o que para eles? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu não tenho tempo para dormir, para ouvir conversa fiada. Eu não tenho tempo para ouvir fofoca de irmão. Eu não tenho tempo para disse-me disse. Eu estou aqui porque eu estou fazendo uma grande obra. Então, meu amado, deixa Sanbalate, deixa Tobias espernear, porque nos 52 dias ele vai ter que olhar e ver que Deus fez, e Deus continua fazendo, e Ele está aqui, é prova disso. A igreja está aqui, é prova disso. A obra está crescendo, é prova disso. Deus continua usando os Neemias. Mas Neemias não pode ficar dormindo na hora que tem que estar guerreando. Deus está falando. Deus está despertando alguns profetas nessa noite. Deus está despertando algumas pessoas que sabem criticar. Ei, para de criticar, comece a trabalhar para o Senhor. Porque quem trabalha não tem tempo para criticar, aprenda isso. Não tem tempo. Quem trabalha não tem tempo. Quem está trabalhando para o Senhor não tem tempo para ouvir conversa fiada. Não tem. Ele está ocupado. Ele está comissionado. Ele sabe para quem ele está fazendo.
E quando nós entendemos para quem estamos fazendo, nós sabemos que não podemos fazer de qualquer jeito e não podemos nem parar. Aleluias. Aleluias. Versículo 6 diz assim: e o mestre do navio, o capitão do navio, chegou a ele e disse: que tens, dormente? Meu amado, coisa triste é quando um ímpio vem exortar um profeta. Deve ser muito ruim, deve ser horroroso. Um cara que não conhece o Senhor, de repente está lá no porão. O que você tem, dormente? O vento está soprando, nós estamos quase morrendo, você está dormindo? Você imagina só um cara que conhece o Senhor, um crente, um homem de Deus. É imaginar que, vou dar um exemplo para vocês, talvez a igreja aqui já passou por muitas lutas, muitos ventos, alagamentos. Você imaginar que alguém, num momento desse, ao invés de abraçar a obra, está aqui ajudando, não está dormindo, enquanto podia estar somando, enquanto podia estar se gastando na obra, porque para isso nós fomos chamados, para ser gastado pelo Senhor. Oh meu Deus, coisa boa é quando Deus está nos usando, coisa boa é quando eu sou um instrumento de Deus. Eu não sou um instrumento de Deus quando eu estou no altar, eu sou um instrumento de Deus quando eu estou limpando, quando eu estou lavando, quando eu estou evangelizando, quando eu estou deixando Deus me usar. Aleluias, aleluias. Eu nunca pedi para estar em cima do altar, eu estou aqui porque Deus foi me levando, e quando eu vi já não tinha mais como correr. Por muitas vezes eu fiz como Jonas, eu tentei correr, pastor, eu tentei fugir, mas não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder do chamado de Deus, não dá para rejeitar a obra de Deus, não dá, aleluias. E ele está ali nesse momento sendo exortado. O mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não... Meu Deus, aleluias. Pense nisso. Eu lembrei de algo inusitado nesse momento. Tinha um amigo meu desviado no Rio, afastou, pregador, homem de Deus, pensa num cara de Deus, desviou e mergulhou no mundão de cabeça. De um dia ele estava no meio de uma balada, no meio de um evento, de um show, e de repente um cara que nunca viu ele parou para ele e falou assim: deixa eu te falar algo, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar mais. Ele falou assim: esse lugar não te pertence mais. Olha que loucura, gente. Um cara no meio de um show, no meio de uma balada, alguém para ele. Quando Deus tem algo na nossa vida, entenda, Ele vai te buscar onde você está. Ele para aquela pessoa no meio daquele evento e fala assim: deixa eu te falar algo, eu não sei por que eu estou te falando, mas estou te falando, esse lugar não te cabe mais, volta para a igreja. Meu Deus, aleluias. Volta para o propósito, volta para a missão, volta para o chamado. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite. Volta para o propósito, volta para o chamado. Tem lugares, deixa eu administrar o teu coração, que não te cabe mais. Aleluias, aleluia. Tem rodas que não nos cabem mais. Eu vim aqui da parte do Senhor ministrar algo no teu coração. Preste atenção naquilo que Deus está falando. Tem lugares que não te cabe mais, tem lugares de rodas de escarnecedores, pessoas que estão ali, que não tem propósito, que não tem lugar aonde você está. Se não tem lugar aonde você está, você não deve estar lá. Aleluias. Jonas está sendo ali exortado por um ímpio, Jonas está sendo ali despertado por um ímpio. A palavra diz: vai lá e clama ao seu Deus, quem sabe Ele tem misericórdia. No versículo 7 diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, oh glórias, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Aleluia. Se lançaram sorte, e a sorte caiu sobre eles. Estavam buscando o quê? A causa do problema. Preste atenção nisso, meu amado, coisa interessante. Um grupo de pessoas que não conheciam o Senhor, um grupo de homens que estavam ali navegando, estavam lançando sorte, buscando a causa do problema, e de repente lança sorte. Eu não sei como é que é essa sorte, pastor, eu fico curioso, eu fico pensando, que sorte é essa? Mas caiu no lugar certo, no endereço certo. Eu creio que tinha a mão de Deus, eu creio que Deus estava ali trabalhando. A sorte foi justamente no problema. O problema era quem?
Jonas. E a sorte cai sobre Jonas. Preste atenção nisso. Deus não erra o endereço. Não. Tem gente que fala assim, meu Deus, o irmão podia estar aqui. Não. O irmão não está aqui porque não era para ele, é para mim, é para você. Deus não erra o endereço, meu amado. Aleluia. Ele veio para mim, ele veio para você nessa noite. Ele veio tratar comigo, ele veio tratar com você. Ele quer de fato levar você a lugares mais altos, mas não dá para ir a lugares mais altos ficando no porão. Tem gente achando que o porão é lugar de crente. Tem gente satisfeito com o porão. Deus não te chamou para ficar no porão. Deus te chamou para levantar e ir aonde Ele te direcionou. Preste atenção nisso, versículo 8 diz assim: então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? Declara para mim. E de que povo és tu? Meu Deus. Aí é hora de se declarar. Aí é hora de fato você se apresentar. Lembra de Pedro quando foi apertado? Mas você não estava com Jesus? Quando Jesus estava lá dentro apanhando por Pedro, Pedro estava se aquecendo numa das fogueiras e Pedro é pressionado. Jesus tinha falado o que com Pedro? Pedro, você vai me negar antes do galo cantar 3 vezes. A palavra diz que quando apertaram Pedro, Pedro recuou. Mas você não estava com eles também? Não é um deles? Não, nem conheço ele. Tem gente que esquece de Deus quando está no caminho torto. Tem gente que esquece de Deus quando está na roda. Ouve uma piada de duplo sentido e morre de rir. Não dá para se esconder de Deus, mano. Você pode se esconder do pastor. Você pode se esconder do seu irmão. Mas de Deus não dá. Eu ministrava um jovem esses dias. Peguei ele estava, de repente, numa brincadeira, ele soltou um palavrão. Eu falei com ele, meu irmão, tua boca não pode mais ser uma boca que flui água limpa e água suja. Não pode jorrar água doce e água salgada. Não pode uma hora você louvar a Deus e outra hora você está emprestando ela para o inimigo. Ele falou, desculpa pastor, não te vi. Eu falei, você não tem que preocupar comigo. O problema das pessoas é esse, pastores. Estão preocupados com homens, estão preocupados do pastor ver, né? Tinha que estar preocupado com Deus. Meu Deus. Você entende? As pessoas estão preocupadas em aparecer, porque eu não posso dar, nossa, eu não posso dar mole para o pastor, você não pode dar mole para Deus. De que lugar você é? Quem você é? Eu sou crente. Jonas agora tinha que se declarar, quem é você? Eu sou o crente que está errado. Eu sou o crente que está fugindo do Deus que é dono do céu, da terra e do mar, sou eu. Por quê? Porque esses homens sabiam que Jonas estava fugindo do seu Senhor, mas só não sabia que o seu Senhor era o Deus Todo-Poderoso, dono do céu, dono da terra, dono do mar, dono de todas as coisas, meu amado. Aleluia. Declara de que povo, eu sou um hebreu. O que você está fazendo aqui? Eu era para estar lá em Nínive. Deus me mandou para lá, mas eu resolvi fugir. Só tem um jeito de resolver. Qual o jeito? Vocês têm que me jogar fora dessa embarcação. Aí o negócio ficou estreito. Espera aí, se Deus é o Deus desse cara e está fazendo isso tudo, se eu jogar ele para fora desse barco, aí que nós vamos morrer mesmo. Entende? O que uma pessoa no lugar errado, o estrago que ele causa. Preste atenção nisso. Uma pessoa no lugar errado, ele causa estragos, talvez que vão danificar a sua família, talvez que vão danificar o chamado de Deus no ministério que você está. Meu Deus. Precisamos ter temor e tremor e saber para quem estamos fazendo. Para quem você está fazendo? É para os pastores? Se é para os pastores, deixa eu te falar algo. Você está errado. Porque se você não aprender a fazer para Deus, você nunca vai aprender a servir os pastores. Porque eu só entendo que eu vou servir bem a Deus, só entendo se eu vou trabalhar bem para Deus, meu amado, se eu estiver fazendo com o meu coração, de fato, sabendo para quem eu estou fazendo. Aí vai ser fácil eu fazer aquilo que o pastor está me pedindo. Aí vai ser fácil eu trabalhar onde ele me colocou. Por quê? Porque eu sei para quem eu estou fazendo. Então, no versículo 9, ele vai se declarar, ele disse, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra.
Meu Deus. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? O que você está fazendo aqui? Olha o problema que você nos arrumou. Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do seu Senhor, porque ele havia declarado. Preste atenção, os homens sabiam que ele estava ali fugindo. Os homens só não sabiam do problema que era tão grande. Tem gente, você sabe, pessoas que estão acolhendo pessoas que estão erradas e protegendo. Preste atenção nisso, cuidado. Você pode estar trazendo um vento para a sua casa, você pode estar trazendo uma turbulência para a tua vida, porque está acoitando aquilo que Deus não está protegendo. É amigo, ora por ele. Deixa Deus tratar. Deixa Deus fazer o que é necessário, porque tem coisas que só Deus vai poder fazer, meu amado. Tira a sua mão, porque muitas vezes nós estamos pondo a mão onde Deus mandou tirar. Eu lembro de uma situação que Deus estava no Rio trabalhando, nós estávamos ajudando uma pessoa. Foi quase um ano dessa forma, ajudando, e Deus virou para mim um dia, eu estava orando, o Senhor em casa com a minha esposa, e Deus falou: tira a mão. Eu estou tentando ajustar ele, eu estou tentando ajudar ele, vocês estão atrapalhando. Sabe, pessoas que você está ajudando até mesmo financeiramente, e Deus está precisando tratar dele, porque pessoas, infelizmente, têm que ser tratadas para entender o propósito de Deus, e nós estamos lá ajudando, e nós estamos colaborando com uma boa intenção, com um coração grato, mas Deus está falando assim vocês me atrapalham a tratar dele. Cuidado. Eu lembro de uma situação que o irmão falou, chegou para o outro irmão, falou assim: Deus mandou eu vir aqui. Mandou, porque ele falou que você vai me emprestar um dinheiro, então faz o seguinte, Deus falou com você, né? Não falou comigo, deixa ele falar comigo, aí nós vamos resolver o problema. Você entende? Pessoas que estão conectadas com Deus, pessoas que ouvem a voz de Deus, não são enganadas. Pessoas que andam com Deus, sabem ouvir a voz de Deus, e sabem tomar o caminho certo, sabem tomar a direção certa. Não vão ser engodados, não vão cair em arapucas. Por quê? Porque quem anda com Deus anda direcionado pelo teu Espírito, e o Espírito, ele fala: não vai, tira a mão, não faz. Já falei para você, para. Deus uma vez falou: para de orar por essa pessoa. Doeu meu coração, pastor. Pensa num coração, mas Deus falou desse jeito: para de orar. Eu falei: não, Deus. Ele falou assim: eu estou ordenando, para de orar, tira a mão. Eu falei: Senhor, e Deus está tratando, meu amado. E o tratamento de Deus, muitas vezes as pessoas acham assim: meu Deus, está sofrendo. Meu amado, é melhor sofrer na mão de Deus do que sofrer na mão do inimigo. Você lembra de Davi? Caio eu na mão do inimigo ou caio eu na mão de Deus? Aí é uma escolha. Na mão de quem nós queremos cair? É uma escolha. Deus dá escolhas. Deus não vai empurrar você com, eu vou forçar. Não, Deus te dá escolhas, meu amado. Deus te dá a oportunidade, como está dando neste culto de ação de graça, uma oportunidade de você sair de lugares que Deus já mandou você sair. Talvez é porões que você não deveriam estar mais. Talvez é situações que você está vivendo e está vivendo ali e já virou um círculo vicioso, e você vive um cativeiro, e Deus fala assim: você está preso e precisa se libertar disso. Só tem um jeito. Você precisa deixar Deus tratar. Aleluias. Oh, glórias. A palavra diz que ele se declara, e no versículo 10 diz assim: então os homens se encheram de grande temor. Oh, aleluias. Os homens ficaram o quê? Com temor. Quem deveria estar com temor? O profeta. Eles disseram: porque tu fizeste isso? Pois sabiam que estava fugindo do seu Senhor. Versículo 11 diz assim: e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Oh, aleluias. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez, o problema só aumentava. Então Jonas, entendendo que era ele o problema, ele disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, coisa boa é quando nós reconhecemos. Aqui a ficha está caindo, meu amado. Deus está falando que a ficha precisa cair para você entender o que você está vivendo. Talvez seja a noite de você, de fato, deixar a ficha cair, deixar Deus, de fato, te tirar de onde você está. Aleluias.
Oh, glórias! Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, Jonas está se declarando: sou eu o problema. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Sabe o que me chama a atenção? Por que Jonas não pulou? Você já pensou nisso, pastor? Se ele era o problema, é fácil. Ele estava pedindo para quê? Para lançar ele ao mar. Eu fiquei parando hoje, meditando nele, eu falei assim, gente, por que ele não pulou? Ele sabia que ele era o peso da embarcação. Espera aí, eu vou resolver o problema de vocês, eu vou pular fora. Deus não quer que você pule fora. Preste atenção nisso. Deus não quer te lançar para fora. Deus não quer te excluir de lugares que Ele tem para a sua vida. Ele quer só que você reconheça aonde você está, reconheça o que você está fazendo e volte para onde Ele quer. Deus na realidade só queria lançar Jonas para fora daquela embarcação, não para ver Jonas morrendo, não. Deus queria lançar Jonas para fora daquela embarcação, porque aquela embarcação não era o lugar aonde Deus queria Jonas. Talvez você fale assim, então Deus não me quer aqui. Não, aqui é o barco certo, aqui é o lugar certo, aqui é o lugar de Deus de fato usar e trabalhar na sua vida, mas você precisa entender que você precisa estar no lugar certo. A Bíblia fala aqui no versículo 13, entretanto os homens remavam e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar estava se embravecendo. Versículo 14 diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como? Que coisa linda! Os homens vão reconhecer que Deus estava fazendo aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria. Eles entenderam, ele falou assim, então eu vejo que é necessário eu pegar esse homem e eu lançar ele fora. A palavra diz que no versículo 15, e levantaram Jonas e lançaram ao mar e cessou a fúria do mar. O peso sai, a calmaria volta. O peso sai, o vento contrário cessa. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando nós tiramos o peso, a tempestade para de soprar lá, o vento para de soprar lá, a fúria de Deus cessa. É noite de tirar o peso. Qual o peso que está te impedindo de fato fazer a vontade de Deus? O que está de fato impedindo você de ser um instrumento de Deus? A palavra diz que eles lançam e logo o mar se acalma. Mas a palavra diz que no versículo 17, Deus é soberano, meu amado, Deus é tremendo. Ele se deparou, pois, o Senhor, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. Deixa eu te falar algo. Deus não desistiu de Jonas. E Deus também não desistiu de você. O texto diz que Jonas é tragado e Jonas no versículo 2, no capítulo 2, ele vai fazer uma oração. Nas entranhas do peixe, nos profundos do mar, ele vai clamar ao Senhor. E a palavra diz que Deus ouve a oração de Jonas. Deus está aqui. Ele também ouve a minha oração e a tua oração, mas Ele pergunta, você está disposto a ir para onde Ele está te mandando? Você está disposto a voltar para onde você não deveria ter saído? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. A palavra diz que Deus, no versículo 10 do capítulo 2, Deus dá uma ordem ao grande peixe, e o grande peixe vomita Jonas. É interessante isso, meu amado. Porque os peixes, a natureza, tudo ouve ao Senhor. E o homem muitas vezes tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que o mesmo peixe que Deus deu ordem para pegar, Deus deu ordem para vomitar. É algo interessante, que me chama muita atenção. Deus não levou Jonas direto a Nínive, não.
Deus lançou ele numa terra e ele teve que se levantar daquela terra e ir até o chamado de Deus. Entende? Tem um processo. Tem pessoas que acham que já pode voltar, agora eu já posso voltar onde eu estava. Vai ter que trabalhar para chegar lá de novo. Vai ter que remar de novo. Vai ter que conquistar de novo. Aleluia. Vai ter que se deixar ser trabalhado. Vai ter que deixar ser moído. Vai ter que se deixar ser gastado. Vai ter que deixar ser limpo. Porque é fácil eu ir lá fora, me sujar e voltar correndo para o mesmo lugar. Não. Deus mostrou para Jonas que ele precisava voltar e precisava de fato se levantar de novo. Deus vai dar uma segunda chance para Jonas. Talvez é a noite da segunda chance da tua vida, nessa noite. Porque de fato no capítulo 3 a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação, a palavra que eu te disse. É isso. Não resista, Jonas. Deus fala assim: eu estou te dando uma segunda chance. Esse Deus é um Deus de segunda chance. Eu creio que até de muito mais chances. Aqui o texto está falando de uma segunda chance, mas talvez Deus já te deu até 10, 15, 20, não sei quantas chances Ele já te deu, porque eu sei que para mim Ele já me deu muitas. Eu não sei quantas para você, mas deixa eu te falar algo, ministrar algo no teu coração. Ele quer uma segunda chance para a tua vida, não para você ficar do jeito que você está. Não. Deus não dá segunda chance para deixar a gente do mesmo jeito. Deus dá uma segunda chance porque de fato Ele sabe que você precisa entender que o processo vai ser doloroso, que você vai ter que ir em lugares que você não quer ir, você vai ter que suportar coisas que você não quer suportar, mas a graça e o favor dEle vai te fazer chegar lá. Eu quero ministrar, eu quero orar por você nessa noite. Talvez você quer nessa noite, de fato, sair desse lugar que você sabe que não deveria estar. Talvez é noite que você sabe que estava dormindo e você sabe que Deus está te chamando para um despertar dele. Como eu faço? Eu preciso me levantar. Porque tem gente que quer mudar e quer ficar do mesmo lugar. Eu vou mudar aqui mesmo, eu não preciso sair. Se Deus não quisesse que Jonas mudasse, Deus não tinha levado ele em outro lugar, tinha levado ele direto no processo. Não. Tem coisas que eu preciso me levantar e ir na direção que Deus está mandando. E Deus está dando direções nessa noite para pessoas aqui nessa noite que precisam nessa noite se levantar, precisam tirar o peso, precisam sair daqui diferente. Precisam entender, de fato, Deus está aqui neste lugar falando com você, te dando uma oportunidade de sair, mas sair diferente, cessando a tempestade que está lá, cessando o vento forte que está soprando, tirando o peso, saindo do sono profundo. Quem é você que quer nessa noite, de fato, sair deste lugar diferente? Eu quero te convidar, sai do teu lugar. Eu quero orar por você. Posso chamar, pastor? Né? Saia do teu lugar. Venha no altar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero, de fato, que Deus mude uma chave na sua vida. Mas não dá para virar a chave do mesmo jeito. Pastor, vai virar aqui. Não vira. Não vira. O reino do céu, ele funciona para pessoas que têm coragem. Pessoas que têm coragem vão ser transformadas. Pessoas que vão ser transformadas têm coragem de se levantar e ir de novo. Pastor, eu já fui lá várias vezes no altar e nada mudou. Deus está te dando mais uma chance de mudar. Deus está te dando mais uma chance de recomeçar. Deus está te dando mais uma chance de viver algo novo. Mas não dá para viver algo novo vivendo coisas velhas. Deixa eu te falar, tem muito mais pessoas para estar aqui.
deixa a vergonha, o medo te parar, te impedir de receber aquilo que Deus tem, não, meu amado. Eu tenho que ter medo do inferno. Eu tenho que ter medo de ficar na mão do inimigo, do pecado, do engano. Não, medo do Senhor, ou medo das pessoas olharem, o que eles vão pensar de mim? Eu não me preocupo com o que eles vão pensar de mim, meu amado. Sabe por quê? Eu quero me preocupar com o que Deus está pensando de mim. Para mim basta. Aleluia. Não resista à missão e o chamado de Deus para a tua vida nessa noite. Esse era o tema da mensagem. Não resista. Saia desse porão. Esse porão não é lugar para você ficar dormindo nesse sono profundo. Saia desse porão nessa noite. Desperta. Deus está falando, levanta e anda. Foi falado aqui ainda nessa noite. Talvez você está vivendo uma enfermidade, paralisado por um sono profundo, paralisado por um vento contrário, paralisado porque andou na direção contrária, paralisado porque fugiu da presença do Senhor, está vivendo um cativeiro, e Deus está falando, levanta e anda nessa noite. Sai deste lugar diferente, sai deste lugar para viver uma vida nova, sai deste lugar para, de fato, o Senhor ser honrado e glorificado na tua vida, meu amado. Deus está falando aqui comigo, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Tem um homem que está aqui, ele está com o coração acelerado, e Deus está falando, sai deste porão, sai deste lugar, Deus está te chamando aqui no altar. Aleluia, o Espírito de Deus fala comigo, Deus quer te livrar desse cativeiro, mas você precisa entender que no teu lugar não vai mudar nada. Aleluia. Oh Pai, você pode ficar aí, mas deixa eu te falar, o vento vai continuar soprando. Não porque eu estou falando, é porque Deus está falando. Deus está te dando uma oportunidade de mudança, meu amado. Eu sei o Deus que me usa, eu conheço o Deus que fala comigo, e Ele não me deixa enganado. Ele fala, é uma oportunidade de você mudar a tua história, e você sabe que Deus está falando com você. Pai, aqui estamos, Senhor, profetizando sobre essas vidas. Oh Pai, se dispuseram, Pai, a dar o primeiro passo, se dispuseram a levantar. Oh Pai, aquele que levanta, Pai, aquele que obedece, eu sei, Deus, que o Senhor honra. E o que eu te peço nessa noite, honra os teus filhos. Oh Pai, Pai, sustenta eles, que eles saiam daqui para viver um tempo novo. E Deus, ao sair dessas portas, Pai, o inimigo não vai mais ter acesso às suas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus a falência de toda obra contrária, de todo pensamento contrário. Oh Pai, de toda obra do inimigo que tenta, Deus, paralisar essas vidas, que tenta até mesmo, Deus, trazer medo, pânico ao coração deles. Eu profetizo em nome de Jesus a cura, o milagre. Deus, eu profetizo a restauração na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Assim eu encerro e agradeço a minha oportunidade, e louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela vida dos pastores dessa igreja, Thomas Cel, pastor Everton, quem eu tenho muito apreço e gosto muito, não só dos pastores, mas como muitos irmãos que estão aqui, amados, queridos, e essa igreja que mora no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Graças e paz a todos, amém? Com muita alegria que eu recebi aí o convite do pastor Everton, um homem de Deus, um homem que a gente tem prazer em estar perto, porque é uma referência para todos nós, tenho certeza, não só para vocês, mas para essa cidade e para todos aqueles que têm a oportunidade de passar pela sua vida. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui num dia tão especial para você e para toda a igreja. Então eu louvo ao Senhor, trago um abraço da pastora Leia, estou aqui com a minha digníssima esposa, pastora Carla, e tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós.
e tenho certeza que o Espírito dele já preparou o teu coração para receber. Porque se foi Deus que me deu, e se foi Deus que me chamou, Deus também te preparou para ouvir aquilo que Ele tem nessa noite. O culto é de ação de graça, como eu gosto muito de falar, mas o maná é para todo mundo. O culto é de ação de graça pela vida do pastor Everton, mas a palavra é para nós que estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Você veio ouvir o Senhor? Glória a Deus por isso, porque até eu entrar por aquelas portas, eu estava ali perguntando ao Senhor: Senhor, é isso que o Senhor quer falar? Aí no primeiro louvor, Deus trouxe um refrigério ao meu coração. Por quê? Porque falar do Senhor e falar a palavra dEle, que na realidade Ele quer ministrar, não é algo que é para nós, vamos dizer assim, que a gente escolhe aqui, eu vou pregar isso aqui. Não, eu nunca escolho o que eu vou pregar. Se Deus não testificar no meu coração e Deus não queimar no meu coração, eu vou te falar, eu fico até o momento do culto ali esperando aquilo que Deus vai fazer. Mas glória a Deus que Deus ao chegar testificou, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para nos abençoar nesta noite. Amém? Abra comigo no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, no capítulo 1, no versículo 1. Aleluias. Que bom, que presença gostosa do Espírito de Deus está aqui, meu. Eu testifico aquilo que já foi ministrado, aquilo que já foi falado. Por quê? Porque o coração está fervendo de vontade de ver milagres. Meu coração está fervendo de desejo de ver você sair daqui nessa noite de fato abençoado. Esse é o desejo do meu coração, e tenho certeza que foi o desejo do coração do pastor Everton nesse dia. Porque o pastor é assim, o desejo dele é ver ovelhas transformadas, não tem jeito. O texto diz assim, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar mais um pouquinho? Só até aí. Não anulando aquilo que já foi feito, mas eu quero orar mais um pouco com você. Pai, aqui estamos, Senhor, diante desta palavra. Palavra esta viva e eficaz, que, Pai, divide a junta da medula, a alma do Espírito. Palavra que, quando é enviada, ela nunca volta vazia. Ela produz, Pai, o resultado, o efeito para a qual está sendo enviada. E nesta noite a Tua palavra foi lançada, foi enviada, e que ela produza o resultado no coração daqueles que estão aqui. Oh, Pai, para ouvir a Tua voz e obedecer, porque de fato precisamos ouvir, mas também precisamos obedecer, porque a palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que Teu Espírito abra o nosso coração para ouvir aquilo, Deus, que o Senhor tem para ministrar. E Deus, possamos nessa noite sair daqui para viver de fato aquilo, Deus, que o Senhor tem nos chamado para viver. Uma vida, Deus, que de fato vai honrar e glorificar o Teu santo nome. Pai, eu me coloco na dispensação do Senhor. Importa que eu diminua, mas cresça em mim o Teu Espírito, e o Senhor fale com essa igreja, e o Senhor ministre o coração dos Teus filhos que aqui veio ouvir, não o pastor César, veio ouvir a voz de Deus, e que a minha boca, Pai, seja a voz de Deus neste lugar. Assim eu oro, colocando, Deus, em Tuas mãos, Pai, a minha vida e a vida da igreja, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Aleluias. Quando o pastor Everton me convidou, Deus, naquela noite que eu estava orando, já pedindo ao Senhor: Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. E de fato Deus trouxe ao meu coração esse texto, e eu fiquei com ele a semana inteira. Coisa boa é quando Deus fala com a gente, e coisa boa é quando a gente obedece à voz do Senhor. Porque uma coisa é fato na nossa vida, nós precisamos entender que quando Deus fala, nós precisamos estar atento ao que Ele está falando. Por quê? Porque se Deus está falando, Deus está requerendo de você algo. Deus está requerendo de você um posicionamento. Deus está querendo também tratar, porque a palavra, antes de cortar na igreja, ela corta primeiro no pregador.
Então aquela palavra que Deus me deu naquela semana, naquela noite, ela começou a gerar em mim, oh Deus, um desejo muito profundo de melhorar, de crescer, de fazer mais para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos assim, meu amado, quando nós estamos no Senhor, estamos sendo trabalhados. É um vaso que está sendo moldado, um vaso que está sendo transformado, um vaso que está sendo melhorado. Por quê? Porque Deus está trabalhando nesse vaso. Esse vaso precisa a cada dia estar melhor, a cada dia esse vaso precisa estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem. E um vaso que não se deixa ser moldado, um vaso que não se entrega, um vaso que não ouve a voz do Senhor, ele não vai experimentar da glória, do poder, da unção, da graça e do favor do Senhor. Então eu te convido nessa noite a ouvir a voz do Senhor, mas obedecer aquilo que Ele está direcionando. Porque Deus estava aqui, nesse momento, dando a Jonas uma missão que Jonas iria de fato ouvir aquela voz, ouvir aquela missão, e o seu coração iria se fechar. Por quê? Porque tem coisas que Deus vai nos ministrar, tem coisas que Deus vai falar ao nosso coração, que nós de fato não vamos querer fazer. Por quê? Porque vai doer, porque vai contra aquilo que o nosso coração está desejoso em fazer, vai contra aquilo que o nosso coração está preparado para fazer, porque muitas vezes Deus vai te dar algumas missões, e as missões que Deus vai te dar para fazer, vai confrontar algo que está dentro do teu coração, algo que precisa ser transformado, até mesmo dentro de um profeta. Aleluias! Porque nós estamos falando da voz do Senhor para um profeta. E esse profeta vai receber a voz de Deus. A palavra diz que ele ouve, e ele até se levanta. É interessante, porque muitas vezes nós estamos como Jonas. Nós até ouvimos, e nós até levantamos, mas que rumo vamos tomar a partir daquilo que Deus falou? Que direção vamos seguir a partir daquilo que Deus está direcionando? Para onde vamos? Deus está te direcionando para um caminho. Esse caminho talvez ele é espinhoso, ele é árduo, ele é difícil, mas ele tem graça, ele tem favor de Deus, ele tem providência do céu. Aí depende da nossa escolha. Eu quero ir no caminho espinhoso, que tem providência, que tem livramento, que tem graça, ou eu quero seguir o meu destino, ou eu quero seguir a minha missão, eu quero andar na minha vontade. Enquanto já foi falado, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando está tudo bem, ou quando o vento sopra, quando a tempestade vem, a vontade dele muda, ou ela permanece? Ela permanece. Independente daquilo que nós estamos vivendo, a palavra dele vai continuar boa, agradável e perfeita. Ela não vai ter sombra de variação, ela não muda. Deus não muda, meu amado. Deus não acorda mal-humorado um dia e fala assim: hoje eu não estou a fim de fazer nada. Deus não tem problema com mau humor. Deus não tem problemas com milindres de pessoas que às vezes falam assim: estou chateado. Deus não se chateia. Nós sim. Nós nos chateamos, nós nos rebelamos. O profeta vai receber uma missão. A palavra diz que ele ouve. No versículo 2 a palavra diz assim: levanta e vai. A ordem era para ele levantar e ir para onde? Para Nínive. A palavra diz que no versículo 3, e Jonas se levantou para fugir. Interessante. Algo que me chamou muita atenção nesse texto: para que Jonas se levantou? Para fugir? Dá para fugir de Deus? Jonas era um profeta de Deus, ele conhecia o Senhor. Será que é possível fugir do Senhor? É impossível. Mas a palavra diz que ele até se levanta. E eu creio que a princípio ele se levantou até com desejo de fazer, pastor, a vontade de Deus. Eu creio que naquele momento que ele ouve a voz de Deus, ele se levanta. Mas ao se levantar e começar a caminhar, ele começou a ver para onde ele estava indo. Ele estava indo para um lugar que ele não desejava ir. Ele estava indo abençoar um povo que maltratou o seu povo, um povo que feriu o seu povo. Então Jonas de fato estava com o coração fechado para aquilo que Deus estava comissionando ele a fazer. Ele se levanta e foge. Ele foge diante da face do Senhor. Eu te pergunto nessa noite: será que nós não temos fugido daquilo que Deus tem nos chamado para fazer?
Porque eu entendo algo nesta noite: quando eu estou fugindo do propósito de Deus, quando eu estou fugindo da vontade de Deus, eu estou atraindo para a minha vida lutas, tempestades, dificuldades. Talvez nós estamos vivendo algumas lutas, alguns ventos contrários, porque estamos fugindo daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Jonas se levanta e começa então a sua caminhada em direção a outro lugar. Preste atenção, a palavra diz que ele se levanta, ele coloca no seu coração o desejo de ir fazer, mas de repente aquele desejo muda. A palavra diz que ele desce. No versículo que estamos lendo, capítulo 1, versículo 3, ele vai para Tarsis. Perdi o óculos, deu uma fugida aqui, eu estou com um óculos diferente, ele embaraçou minha vista. Ele fala assim: fugiu diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Preste atenção, um homem que se levanta, um homem que ouviu a voz de Deus, de repente ele está na direção contrária, de repente ele está pagando para ir na direção contrária. Ele está gastando até mesmo um dinheiro para ir numa direção que Deus não estava enviando. Tem gente pagando para ir na contramão de Deus. Que loucura! Tem gente pagando para sacrificar aquilo que Deus não mandou sacrificar. Oh, aleluias. Tem gente pagando para sofrer no meio do caminho. Tem gente pagando para viver tempestades no meio do caminho. Eu te pergunto: você está de fato andando segundo a vontade de Deus, ou você está pagando para ir na direção contrária? Porque quando eu me levanto para ir na direção contrária, eu estou de fato não só perdendo aquilo que Deus está me dando, eu estou perdendo a direção da minha vida, eu estou trazendo para a minha vida lutas que não deveriam estar passando. Tem gente passando por luta que não deveria estar vivendo. E pior, pagando para sofrer luta, pagando para viver luta. Que loucura, meu Deus. A palavra diz que ele então paga e ele desce. Mas no versículo 4 nós vamos entender que não dá para fugir de Deus, não dá para fugir do chamado de Deus. Se de fato somos de Deus, uma hora nós vamos ter que voltar para o centro da sua vontade. Nós vamos ter que entender que não dá para se esconder daquele que nos chamou. Deixa eu te abrir um parênteses nessa noite. Para de se esconder de Deus. Para de fugir da vontade dele para a tua vida. Para de fugir do propósito dele para a tua vida. Para de achar que você não pode. Tem muita gente dentro da casa do Senhor e fica se escondendo porque fica assim: ah, não dá, o pastor não me enxerga, ah, eles não me dão oportunidade. Deixa eu te falar, o tempo de Deus quando chega, ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Não vai ser eu, não vai ser os pastores dessa igreja que vai impedir Deus de te usar. Porque a palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Alguém pode impedir o agir de Deus? Não, o que impede o agir de Deus somos eu e você. Quando nós nos escondemos, quando nós na verdade deveríamos estar nos apresentando, colocando na brecha, intercedendo, orando, estamos fugindo, escondendo. E muitas vezes nos vitimando, nos fazendo de vítimas. Ah, sou muito pequeno. Não sei nem falar direito. Deus não está preocupado se você é pequeno, se você não fala direito. Ele está preocupado se você pode ouvir e obedecer. Porque a palavra diz que Ele capacita aqueles que Ele chama. Não é assim que nós ouvimos sempre? Se Ele capacita, por que eu fico dando desculpa para Ele? Deus estava falando para Jonas: Jonas, eu vou te capacitar a ir lá onde você acha que não pode ir. Aleluias. O problema é que nós achamos que não podemos fazer aquilo que está diante dos nossos olhos, porque aquilo que está proposto diante dos nossos olhos é muito difícil. Porque fato é, perdoar não é fácil. Perdoar quem te feriu não é fácil. Perdoar quem te machucou não é fácil. Aleluias. Mas a graça que vem do Senhor, é essa graça que foi ministrada, que se renova todos os dias, ela nos faz ter condição de perdoar, de amar, até mesmo quem nos ofendeu. Oh, aleluias, aleluias. O versículo 4 diz assim:
Oh, glórias, Deus santo. O versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Oh, aleluias. Pessoas na direção contrária trazem tempestade para a vida daqueles que estão à sua volta. Deixa eu ministrar algo no teu coração. Talvez a sua casa está passando por ventos, tempestade, e o problema, de fato, é que você está orando para Deus tirar a tempestade, mas a tempestade que está soprando lá, muitas vezes você está até repreendendo. Deus, eu repreendo essa tempestade, e Deus está falando com você nessa noite. Esse vento que está soprando, não tem você autoridade para pará-lo, porque ele vem da parte do Senhor. Como posso eu repreender algo que Deus está enviando para a minha vida? Aquilo que Deus estava enviando nesse momento para o processo da vida de Jonas, iria transformar de fato a vida dele, iria colocar ele no lugar correto, no lugar aonde Deus queria. Deixa eu te falar algo: muitos ventos que estão soprando na nossa vida é para nos ajustar, é para nos colocar aonde Deus quer. E talvez você está insistindo em pagar para ir fugir de Deus, e o vento está soprando, a sua casa está sofrendo, o teu ministério está sofrendo, os teus que estão à tua volta estão sofrendo, e você está insistindo em fugir. Aleluia. A palavra diz que o vento começou a soprar, e o vento que soprava era da parte de Deus, meu amado. Aleluia. No versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio. Preste atenção nisso. A palavra diz que esses marinheiros que não conheciam o Senhor, esses homens que não temiam o Senhor, começaram a clamar, começaram a buscar os seus deuses, começaram ali um desespero naquela embarcação. E a palavra diz que eles começaram a jogar fora suas fazendas, suas colheitas. Talvez alguns ali estavam jogando tudo que tinha fora naquele lugar, sem mais expectativa de alcançar aquilo, sem mais oportunidade, estava lançando no mar, nunca mais iria ver aquilo que estava jogando fora. O desespero bateu tão forte naquela embarcação, que eles estavam colocando fora tudo aquilo que estava talvez naquele momento causando peso naquela embarcação, talvez alguns tesouros, talvez alimentos, queriam suprir a necessidade deles na embarcação, e eles estavam lançando ao mar, por conta de um profeta desobediente. Pessoas estavam sacrificando as suas fazendas. Você está entendendo o que Deus está falando? Por conta muitas vezes da nossa desobediência, estamos sacrificando talvez não só a nossa vida, mas a fazenda de pessoas que estão à nossa volta, riquezas talvez, bens materiais talvez até mesmo a saúde de pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo por conta de desobediência de homens e de mulheres de Deus que deveriam estar ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Fecha a porta aí, talvez alguns vai querer fugir ainda hoje. Brincadeira. Mas você faz assim: o que eu vim fazer nesse culto de ação de graça? Você veio ser restaurado. Você veio ser ajustado pelo Senhor. Aleluia. Você veio de fato entender que o vento pode parar ainda hoje. Basta simplesmente que eu me levante novamente e que eu tome a direção certa. Oh, meu Deus. Aleluia. Porque tudo que Deus quer quando Ele está tratando comigo e com você não é de fato castigar. Não, Ele não quer ver você sofrendo. Não, Ele quer ver você na direção certa. Porque sofrimento vai ser se eu andar no caminho contrário. Sofrimento vai ser, meu amado, se eu chegar no fim da minha caminhada e ver que eu caminhei errado o tempo todo, e Deus tentando o tempo todo me orientar: está errado, o caminho está, não é esse. Aleluias, aleluias. Jonas sacrificava a embarcação, Jonas sacrificava as pessoas que estavam à sua volta, Jonas sacrificava as fazendas, Jonas estava trazendo de fato naquele barco um peso, e o peso era o próprio profeta. A palavra diz que eles, então no versículo que estamos lendo, capítulo 5, eles julgavam as suas fazendas para aliviar do seu peso. A palavra diz que Jonas
porém desceu aos lugares do porão, oh meu Deus, e se deitou e dormia um sono profundo. Como alguém pode dormir um sono profundo no meio de uma tempestade? Eu vou te ensinar como pode. É só estar na direção errada. É só estar na contramão da história. Consegue dormir no meio de uma embarcação com vento contrário. Consegue dormir no meio de uma embarcação que está ponto a se naufragar. A palavra diz que ele desce aos lugares mais fundos. Ele vai para o porão. Eu quero ministrar algo na tua vida nessa noite. Quando eu penso em porão, eu penso em lugares sujos. Quando eu penso em porão, principalmente na nossa cidade, pessoas que têm porão é lugar que você guarda coisas que não vai usar mais, coisas que estão lá paradas. Quando eu penso em porão, eu penso em barata, penso em rato, eu penso em sujeira. Pensa só, esse homem está dormindo no momento da tempestade, no meio de um lugar que estava talvez cercado de baratas, talvez cercado de ratos, talvez cercado de coisas imundas, e ele estava tranquilo, dormindo um sono profundo. Talvez nessa noite Deus está ministrando o meu coração, o teu coração, que é noite de despertar e sair desse porão, porque porão não foi feito para crente, porão não foi feito para homem e mulher de Deus. Deus quer ministrar o teu coração. O lugar de Jonas não era no porão, era em cima da embarcação, era lá em cima clamando ao Deus que ele conhecia, que podia cessar aquela tempestade. Mas a palavra diz que ele estava dormindo. Talvez você entrou aqui, está num sono profundo. Que sono profundo é esse, pastor? Talvez um sono profundo do seu chamado, da sua missão, da vontade de Deus para a tua vida. Talvez é noite de você despertar, acordar e voltar para onde você sabe que Deus está te chamando. Voltar talvez para o louvor, voltar talvez para o grupo de evangelismo, talvez voltar para ajudar os jovens, as crianças. Não sei aonde está o teu sono. Eu sei que Deus veio te despertar nessa noite para a vontade dEle, para a obra dEle. Nós não estamos na casa do Senhor para lustrar bancos, para dormir sonos profundos. Nós estamos aqui para trabalhar, para de fato ser um instrumento que vai honrar e glorificar o Senhor. Não pode estar dormindo no momento da tempestade, no momento que a igreja está lá batalhando, construindo algo. Tem pessoas dormindo, tem pessoas ainda achando que doido, tolo. Tem um monte de gente doida, um sol quente, estão lá trabalhando. Doido é quem está dormindo. Doido é quem não está compreendendo o chamado de Deus. Doido é quem não está enxergando a obra. Por quê? Porque vão lá na frente entender o que Deus está fazendo, vai glorificar o nome dEle. Lembra de Neemias? Para a obra, Neemias. Sanbalate e Tobias o tempo todo tentando minar Neemias, tentando parar Neemias. Neemias fala o quê para eles? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu não tenho tempo para dormir, para ouvir conversa fiada. Eu não tenho tempo para ouvir fofoca de irmão. Eu não tenho tempo para disse-me disse. Eu estou aqui porque eu estou fazendo uma grande obra. Então, meu amado, deixa Sanbalate, deixa Tobias espernear, porque nos 52 dias ele vai ter que olhar e ver que Deus fez, e Deus continua fazendo. Ele está aqui, é prova disso. A igreja está aqui, é prova disso. A obra está crescendo, é prova disso. Deus continua usando os Neemias. Mas Neemias não pode ficar dormindo na hora que tem que estar guerreando. Deus está falando. Deus está despertando alguns profetas nessa noite. Deus está despertando algumas pessoas que sabem criticar. Ei, para de criticar, comece a trabalhar para o Senhor. Porque quem trabalha não tem tempo para criticar, aprenda isso. Não tem tempo. Quem trabalha não tem tempo. Quem está trabalhando para o Senhor não tem tempo para ouvir conversa fiada. Não tem. Ele está ocupado. Ele está comissionado. Ele sabe para quem ele está fazendo. E quando nós entendemos para quem estamos fazendo, nós sabemos que não podemos fazer de qualquer jeito e não podemos nem parar. Aleluias. Aleluias. Versículo 6 diz assim: e o mestre do navio, o capitão do navio, chegou a ele e disse: que tens, dormente? Meu amado, coisa triste é quando um ímpio vem exortar um profeta. Deve ser muito ruim. Deve ser horroroso.
Um cara que não conhece o Senhor, de repente está lá no porão. O que você tem, dormente? O vento está soprando, nós estamos quase morrendo, você está dormindo? Você imagina só um cara que conhece o Senhor, um crente, um homem de Deus. É imaginar que, vou dar um exemplo para vocês, talvez a igreja aqui já passou por muitas lutas, muitos ventos, alagamentos. Você imaginar que alguém, num momento desse, ao invés de abraçar a obra, está aqui ajudando, não está dormindo, enquanto podia estar somando, enquanto podia estar se gastando na obra, porque para isso nós fomos chamados, para ser gastado pelo Senhor. Oh meu Deus, coisa boa é quando Deus está nos usando, coisa boa é quando eu sou um instrumento de Deus. Eu não sou um instrumento de Deus quando eu estou no altar, eu sou um instrumento de Deus quando eu estou limpando, quando eu estou lavando, quando eu estou evangelizando, quando eu estou deixando Deus me usar. Aleluias, aleluias. Eu nunca pedi para estar em cima do altar, eu estou aqui porque Deus foi me levando, e quando eu vi já não tinha mais como correr. Eu por muitas vezes eu fiz como Jonas, eu tentei correr, pastor, eu tentei fugir, mas não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder do chamado de Deus, não dá para rejeitar a obra de Deus, não dá, aleluias. E ele está ali nesse momento sendo exortado. O mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se levante, se lembre de nós, para que não... Meu Deus, aleluias, pense nisso. Eu lembrei de algo inusitado nesse momento. Tinha um amigo meu desviado no Rio, afastou, pregador, homem de Deus, pensa num cara de Deus, desviou e mergulhou no mundão de cabeça. De um dia ele estava no meio de uma balada, no meio de um evento, de um show, e de repente um cara que nunca viu ele parou para ele e falou assim: deixa eu te falar algo, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar mais. Ele falou assim: esse lugar não te pertence mais. Olha que loucura, gente. Um cara no meio de um show, no meio de uma balada, alguém para ele. Quando Deus tem algo na nossa vida, entenda, Ele vai te buscar onde você está. Ele para aquela pessoa no meio daquele evento e fala com ele assim: deixa eu te falar algo, eu não sei por que eu estou te falando, mas estou te falando, esse lugar não te cabe mais, volta para a igreja. Meu Deus, aleluias, volta para o propósito, volta para a missão, volta para o chamado. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite, volta para o propósito, volta para o chamado. Tem lugares, deixa eu administrar o teu coração, que não te cabe mais. Aleluias, aleluia. Tem rodas que não nos cabem mais. Eu vim aqui da parte do Senhor ministrar algo no teu coração. Preste atenção naquilo que Deus está falando. Tem lugares que não te cabe mais, tem lugares de rodas de escarnecedores, pessoas que estão ali, que não tem propósito, que não tem lugar aonde você está. Se não tem lugar aonde você está, você não deve estar lá. Aleluias. Jonas está sendo ali exortado por um ímpio, Jonas está sendo ali despertado por um ímpio. A palavra diz: vai lá e clama ao seu Deus, quem sabe ele tem misericórdia. No versículo 7 diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, oh glórias, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Aleluia. Se lançaram sorte, e a sorte caiu sobre eles. Estavam buscando o quê? A causa do problema. Preste atenção nisso, meu amado, coisa interessante. Um grupo de pessoas que não conheciam o Senhor, um grupo de homens que estavam ali navegando, estavam lançando sorte, buscando a causa do problema, e de repente lança sorte. Eu não sei como é que é essa sorte, pastor, eu fico curioso, eu fico pensando, que sorte é essa? Mas caiu no lugar certo, no endereço certo. Eu creio que tinha a mão de Deus, eu creio que Deus estava ali trabalhando. A sorte foi justamente no problema. O problema era quem? Jonas. E a sorte cai sobre Jonas. Preste atenção nisso. Deus não erra o endereço. Não. Tem gente que fala assim: ah, meu Deus, o irmão podia estar aqui. Não. O irmão não está aqui porque não era para ele, é para mim, é para você. Deus não erra o endereço, meu amado. Aleluia. Ele veio para mim, Ele veio para você nessa noite. Ele veio tratar comigo, Ele veio tratar com você. Ele quer de fato
levar você a lugares mais altos, mas não dá para ir a lugares mais altos ficando no porão. Tem gente achando que o porão é lugar de crente, tem gente satisfeito com o porão. Deus não te chamou para ficar no porão. Deus te chamou para levantar e ir aonde Ele te direcionou. Preste atenção nisso, versículo 8 diz assim: então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a sua terra? Declara para mim. E de que povo és tu? Ah, meu Deus, aí é hora de se declarar, aí é hora de fato você se apresentar. Lembra de Pedro quando foi apertado? Mas você não estava com Jesus? Quando Jesus estava lá dentro apanhando por Pedro, Pedro estava se aquecendo numa das fogueiras, e Pedro é pressionado. Jesus tinha falado o que com Pedro? Pedro, você vai me negar antes do galo cantar 3 vezes. A palavra diz que quando apertaram Pedro, Pedro recuou. Mas você não estava com eles também? Não é um deles? Não, nem conheço ele. Tem gente que esquece de Deus quando está no caminho torto. Tem gente que esquece de Deus quando está na roda. Ouve uma piada de duplo sentido e morre de rir. Não dá para se esconder de Deus, mano. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder do seu irmão, mas de Deus não dá. Eu ministrava um jovem esses dias, peguei ele estava, de repente, numa brincadeira, ele soltou um palavrão. Eu falei com ele, meu irmão, tua boca não pode mais ser uma boca que flui água limpa e água suja, não pode jorrar água doce e água salgada, não pode uma hora você louvar a Deus e outra hora você está emprestando ela para o inimigo. Ele falou, desculpa pastor, não te vi. Eu falei, você não tem que preocupar comigo. O problema das pessoas é esse, pastores, estão preocupados com homens, estão preocupados do pastor ver, né? Tinha que estar preocupado com Deus. Meu Deus, você entende? As pessoas estão preocupadas em aparecer, porque eu não posso dar, nossa, eu não posso dar mole para o pastor. Você não pode dar mole para Deus. De que lugar você é? Quem você é? Eu sou crente. Jonas agora tinha que se declarar, quem é você? Eu sou o crente que está errado, eu sou o crente que está fugindo do Deus que é dono do céu, da terra e do mar, sou eu. Por quê? Porque esses homens sabiam que Jonas estava fugindo do seu Senhor, mas só não sabia que o seu Senhor era o Deus Todo-Poderoso, dono do céu, dono da terra, dono do mar, dono de todas as coisas, meu amado. Aleluia. Declara de que povo, eu sou um hebreu. O que você está fazendo aqui? Eu era para estar lá em Nínive. Deus me mandou para lá, mas eu resolvi fugir. Só tem um jeito de resolver. Qual jeito? Vocês têm que me jogar fora dessa embarcação. Aí o negócio ficou estreito. Espera aí, se Deus é o Deus desse cara e está fazendo isso tudo, se eu jogar ele para fora desse barco, aí que nós vamos morrer mesmo. Entende? O que uma pessoa no lugar errado, o estrago que ele causa? Preste atenção nisso. Uma pessoa no lugar errado, ele causa estragos, talvez que vão danificar a sua família, talvez que vão danificar o chamado de Deus no ministério que você está. Meu Deus, precisamos ter temor e tremor e saber para quem estamos fazendo. Para quem você está fazendo? É para os pastores? Se é para os pastores, deixa eu te falar algo, você está errado, porque se você não aprender a fazer para Deus, você nunca vai aprender a servir os pastores. Porque eu só entendo que eu vou servir bem a Deus, só entendo se eu vou trabalhar bem para Deus, meu amado, se eu estiver fazendo com o meu coração, de fato, sabendo para quem eu estou fazendo. Aí vai ser fácil eu fazer aquilo que o pastor está me pedindo. Aí vai ser fácil eu trabalhar onde ele me colocou. Por quê? Porque eu sei para quem eu estou fazendo. Então, no versículo 9, ele vai se declarar, ele disse, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Meu Deus. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? O que você está fazendo aqui? Olha o problema que você nos arrumou. Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do seu Senhor, porque ele havia declarado. Preste atenção, os homens sabiam que ele estava ali fugindo. Os homens só não sabiam do problema que era tão grande. Tem gente
Você sabe, pessoas que estão acolhendo, pessoas que estão erradas e protegendo, preste atenção nisso, cuidado. Você pode estar trazendo um vento para a sua casa, você pode estar trazendo uma turbulência para a tua vida, porque está acoitando aquilo que Deus não está protegendo. Ah, é amigo, ora por ele, deixa Deus tratar, deixa Deus fazer o que é necessário, porque tem coisas que só Deus vai poder fazer, meu amado. Tira a sua mão, porque muitas vezes nós estamos pondo a mão onde Deus mandou tirar. Eu lembro de uma situação que Deus estava no Rio trabalhando, nós estávamos ajudando uma pessoa, foi quase um ano dessa forma, ajudando, e Deus virou para mim um dia, eu estava orando o Senhor em casa com a minha esposa, e Deus falou, tira a mão. Eu estou tentando ajustar ele, eu estou tentando ajudar ele, vocês estão atrapalhando. Sabe, pessoas que você está ajudando até mesmo financeiramente, e Deus está precisando tratar dele, porque pessoas, infelizmente, têm que ser tratadas para entender o propósito de Deus, e nós estamos lá ajudando, e nós estamos colaborando com uma boa intenção, com um coração grato, mas Deus está falando assim vocês me atrapalham a tratar dele. Cuidado. Eu lembro de uma situação que o irmão falou, chegou para o outro irmão, falou assim, Deus mandou eu vir aqui. Mandou, porque ele falou que você vai me emprestar um dinheiro, então faz o seguinte, Deus falou com você, ele não falou comigo, deixa ele falar comigo, aí nós vamos resolver o problema. Você entende? Pessoas que estão conectadas com Deus, pessoas que ouvem a voz de Deus, não são enganadas. Pessoas que andam com Deus, sabem ouvir a voz de Deus, e sabem tomar o caminho certo, sabem tomar a direção certa. Não vão ser engodados, não vão cair em arapucas. Por quê? Porque quem anda com Deus anda direcionado pelo teu Espírito, e o Espírito, ele fala, não vai, tira a mão, não faz. Já falei para você, para. Deus uma vez falou, para de orar por essa pessoa. Doeu meu coração, pastor. Pensa num coração, mas Deus falou desse jeito, para de orar. Eu falei, não, Deus. Ele falou assim, eu estou ordenando, para de orar, tira a mão. Eu falei, Senhor, e Deus está tratando, meu amado. E o tratamento de Deus, muitas vezes as pessoas acham assim, meu Deus, está sofrendo. Meu amado, é melhor sofrer na mão de Deus do que sofrer na mão do inimigo. Você lembra de Davi, caio eu na mão do inimigo ou caio eu na mão de Deus? Aí é uma escolha, na mão de quem nós queremos cair? É uma escolha. Deus dá escolhas. Deus não vai empurrar você com, eu vou forçar, não. Deus te dá escolhas, meu amado. Deus te dá a oportunidade, como está dando neste culto de ação de graça, uma oportunidade de você sair de lugares que Deus já mandou você sair. Talvez é porões que você não deveriam estar mais. Talvez é situações que você está vivendo e está vivendo ali e já virou um círculo vicioso e você vive um cativeiro e Deus fala assim, você está preso e precisa se libertar disso, só tem um jeito. Você precisa deixar Deus tratar. Aleluias. Oh, glórias. A palavra diz que ele se declara. E no versículo 10 diz assim, então os homens se encheram de grande temor. Oh, aleluias. Os homens ficaram o quê? Com temor. Quem deveria estar com temor? O profeta. Eles disseram, porque tu fizeste isso, pois sabiam que estava fugindo do seu Senhor. Versículo 11 diz assim, e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Oh, aleluias. Porque o mar se elevava e engrossava cada vez, o problema só aumentava. Então Jonas, entendendo que era ele o problema, ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei, coisa boa é quando nós reconhecemos. Aqui a ficha está caindo, meu amado. Deus está falando que a ficha precisa cair para você entender o que você está vivendo. Talvez seja a noite de você, de fato, deixar a ficha cair, deixar Deus, de fato, te tirar de onde você está. Aleluias. Oh, glórias. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, Jonas está se declarando, sou eu o problema. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Sabe o que me chama a atenção? Por que Jonas não pulou?
Você já pensou nisso, pastor? Se ele era o problema, é fácil. Ele estava pedindo para quê? Para lançar ele ao mar. Eu fiquei parando hoje, meditando, eu falei assim, gente, por que ele não pulou? Ele sabia que ele era o peso da embarcação. Espera aí, eu vou resolver o problema de vocês, eu vou pular fora. Deus não quer que você pule fora. Preste atenção nisso. Deus não quer te lançar para fora. Deus não quer te excluir de lugares que Ele tem para a sua vida. Ele quer só que você reconheça aonde você está, reconheça o que você está fazendo e volte para onde Ele quer. Deus na realidade só queria lançar Jonas para fora daquela embarcação, não para ver Jonas morrendo, não. Deus queria lançar Jonas para fora daquela embarcação, porque aquela embarcação não era o lugar aonde Deus queria Jonas. Talvez você fale assim, então Deus não me quer aqui. Não, aqui é o barco certo, aqui é o lugar certo, aqui é o lugar de Deus de fato usar e trabalhar na sua vida, mas você precisa entender que você precisa estar no lugar certo. A Bíblia fala aqui no versículo 13, entretanto os homens remavam e se esforçavam para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar estava se embravecendo. Versículo 14 diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como? Que coisa linda! Os homens vão reconhecer que Deus estava fazendo aquilo que ele desejava, aquilo que ele queria. Eles entenderam, ele falou assim, então eu vejo que é necessário eu pegar esse homem e eu lançar ele fora. A palavra diz que no versículo 15, e levantaram Jonas e lançaram ao mar e cessou a fúria do mar. O peso sai, a calmaria volta. O peso sai, o vento contrário cessa. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando nós tiramos o peso, a tempestade para de soprar lá, o vento para de soprar lá, a fúria de Deus cessa. É noite de tirar o peso. Qual o peso que está te impedindo de fato fazer a vontade de Deus? O que está de fato impedindo você de ser um instrumento de Deus? A palavra diz que eles lançam e logo o mar se acalma. Mas a palavra diz que no versículo 17, Deus é soberano, meu amado, Deus é tremendo. Ele se deparou, pois, o Senhor, um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. Deixa eu te falar algo. Deus não desistiu de Jonas. E Deus também não desistiu de você. O texto diz que Jonas é tragado e Jonas no versículo 2, no capítulo 2, ele vai fazer uma oração. Nas entranhas do peixe, nos profundos do mar, ele vai clamar ao Senhor. E a palavra diz que Deus ouve a oração de Jonas. Deus está aqui. Ele também ouve a minha oração e a tua oração. Mas Ele pergunta, você está disposto a ir para onde Ele está te mandando? Você está disposto a voltar para onde você não deveria ter saído? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. A palavra diz que Deus, no versículo 10 do capítulo 2, Deus dá uma ordem ao grande peixe, e o grande peixe vomita Jonas. É interessante isso, meu amado, porque os peixes, a natureza, tudo ouve ao Senhor, e o homem muitas vezes tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que o mesmo peixe que Deus deu ordem para pegar, Deus deu ordem para vomitar. E algo interessante, que me chama muita atenção, Deus não levou Jonas direto a Nínive, não. Deus lançou ele numa terra e ele teve que se levantar daquela terra e ir até o chamado de Deus. Entende? Tem um processo. Tem pessoas que acham que já pode voltar, agora eu já posso voltar onde eu estava. Vai ter que trabalhar para chegar lá de novo. Vai ter que remar de novo. Vai ter que conquistar de novo. Aleluia.
vai ter que se deixar ser trabalhado, vai ter que deixar ser moído, vai ter que se deixar ser gastado, vai ter que deixar ser limpo, porque é fácil eu ir lá fora, me sujar e voltar correndo para o mesmo lugar. Não. Deus mostrou para Jonas que ele precisava voltar e precisava de fato se levantar de novo. Deus vai dar uma segunda chance para Jonas. Talvez é a noite da segunda chance da tua vida, nessa noite. Porque, de fato, no capítulo 3, a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação, a palavra que eu te disse. É isso. Não resista, Jonas. Deus fala assim: eu estou te dando uma segunda chance. Esse Deus é um Deus de segunda chance. Eu creio que até de muito mais chances. Aqui o texto está falando de uma segunda chance, mas talvez Deus já te deu até 10, 15, 20, não sei quantas chances Ele já te deu, porque eu sei que para mim Ele já me deu muitas. Eu não sei quantas para você, mas deixa eu te falar algo, ministrar algo no teu coração. Ele quer uma segunda chance para a tua vida, não para você ficar do jeito que você está. Não. Deus não dá segunda chance para deixar a gente do mesmo jeito. Deus dá uma segunda chance porque de fato Ele sabe que você precisa entender que o processo vai ser doloroso, que você vai ter que ir em lugares que você não quer ir, você vai ter que suportar coisas que você não quer suportar, mas a graça e o favor dEle vai te fazer chegar lá. Eu quero ministrar, eu quero orar por você nessa noite. Talvez você quer nessa noite de fato sair desse lugar que você sabe que não deveria estar. Talvez é noite que você sabe que estava dormindo e você sabe que Deus está te chamando para um despertar dele. Como eu faço? Eu preciso me levantar. Porque tem gente que quer mudar e quer ficar do mesmo lugar. Eu vou mudar aqui mesmo, eu não preciso sair. Se Deus não quisesse que Jonas mudasse, Deus não tinha levado ele em outro lugar, tinha levado ele direto no processo. Não. Tem coisas que eu preciso me levantar e ir na direção que Deus está mandando. E Deus está dando direções nessa noite para pessoas aqui nessa noite que precisam nessa noite se levantar, precisam tirar o peso, precisam sair daqui diferente. Precisam entender, de fato, Deus está aqui neste lugar falando com você e te dando uma oportunidade de sair, mas sair diferente, cessando a tempestade que está lá, cessando o vento forte que está soprando, tirando o peso, saindo do sono profundo. Quem é você que quer nessa noite, de fato, sair deste lugar diferente? Eu quero te convidar, sai do teu lugar. Eu quero orar por você. Posso chamar, pastor? Né? Sai do teu lugar. Venha no altar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero, de fato, que Deus mude uma chave na sua vida. Mas não dá para virar a chave do mesmo jeito. Pastor, vai virar aqui. Não vira. Não vira. O reino do céu, ele funciona para pessoas que têm coragem. Pessoas que têm coragem vão ser transformadas. Pessoas que vão ser transformadas têm coragem de se levantar e ir de novo. Pastor, eu já fui lá várias vezes no altar e nada mudou. Deus está te dando mais uma chance de mudar. Deus está te dando mais uma chance de recomeçar. Deus está te dando mais uma chance de viver algo novo. Mas não dá para viver algo novo vivendo coisas velhas. Deixa eu te falar, tem muito mais pessoas para estar aqui. Não deixa a vergonha, o medo te parar, te impedir de receber aquilo que Deus tem, não, meu amado. Eu tenho que ter medo do inferno. Eu tenho que ter medo de ficar na mão do inimigo, do pecado, do engano. Não, medo do Senhor, ou medo das pessoas olharem, o que eles vão pensar de mim? Eu não me preocupo com o que eles vão pensar de mim, meu amado. Sabe por quê? Eu quero me preocupar com o que Deus está pensando de mim. Para mim basta.
resista à missão e o chamado de Deus para a tua vida nessa noite. Esse era o tema da mensagem. Não resista. Saia desse porão. Esse porão não é lugar para você ficar dormindo nesse sono profundo. Saia desse porão nessa noite. Desperta. Deus está falando, levanta e anda. Foi falado aqui ainda nessa noite. Talvez você está vivendo uma enfermidade, paralisado por um sono profundo, paralisado por um vento contrário, paralisado porque andou na direção contrária, paralisado porque fugiu da presença do Senhor, está vivendo um cativeiro, e Deus está falando, levanta e anda nessa noite. Sai deste lugar diferente, sai deste lugar para viver uma vida nova, sai deste lugar para, de fato, o Senhor ser honrado e glorificado na tua vida, meu amado. Deus está falando aqui comigo, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Tem um homem que está aqui, ele está com o coração acelerado, e Deus está falando, sai deste porão, sai deste lugar. Deus está te chamando aqui no altar. Aleluias, o Espírito de Deus fala comigo. Deus quer te livrar desse cativeiro, mas você precisa entender que no teu lugar não vai mudar nada. Aleluias. Oh Pai, você pode ficar aí, mas deixa eu te falar, o vento vai continuar soprando. Não porque eu estou falando, é porque Deus está falando. Deus está te dando uma oportunidade de mudança, meu amado. Eu sei o Deus que me usa, eu conheço o Deus que fala comigo, e Ele não me deixa enganado. Ele fala, é uma oportunidade de você mudar a tua história, e você sabe que Deus está falando com você. Pai, aqui estamos, Senhor, profetizando sobre essas vidas. Oh Pai, se dispuseram, Pai, a dar o primeiro passo, se dispuseram a levantar. Oh Pai, aquele que levanta, Pai, aquele que obedece, eu sei, Deus, que o Senhor honra. E o que eu te peço nessa noite, honra os teus filhos. Oh Pai, Pai, sustenta eles, que eles saiam daqui para viver um tempo novo. E Deus, ao sair dessas portas, Pai, o inimigo não vai mais ter acesso às suas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus a falência de toda obra contrária, de todo pensamento contrário. Oh Pai, de toda obra do inimigo que tenta, Deus, paralisar essas vidas, que tenta até mesmo, Deus, trazer medo, pânico ao coração deles. Eu profetizo em nome de Jesus a cura, o milagre. Deus, eu profetizo a restauração na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Assim eu encerro e agradeço a minha oportunidade, e louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela vida dos pastores dessa igreja, Thomas Cel, pastor Everton, quem eu tenho muito apreço e gosto muito, não só dos pastores, mas como muitos irmãos que estão aqui, amados, queridos, e essa igreja que mora no nosso coração. Amém? Glória a Deus.